Boa tarde, meus alunos da Escola Deputado Armando Correia, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de português. Então deixa tudo preparado, lápis, borracha, estojo, o seu caderno, seu livro de português, porque a nossa aula já vai começar. Deixe tudo pronto para nós termos aquela aula maravilhosa, abençoada, para você tirar todas as suas dúvidas e, se elas permanecerem, entra lá no nosso grupo e faz a pergunta, ou então, se quiser deixar claro algum outro ponto, por favor, faça um sinal, qualquer coisa, porque nós vamos começar a nossa aula agora. Bom, gente, no nosso último encontro, nós tivemos aquela autoavaliação, não é? Na página de número 67, na seção O que estudamos, para nós podermos verificar os nossos conhecimentos dentro da unidade número 3 sobre o texto informativo. E agora nós vamos para a página de número 68, exatamente a página 68, na unidade 4, que traz como tema a fábula. Uau! A fábula, que é aquela história muito legal, que sempre tem uma lição moral para nos ensinar. É isto mesmo. Olha só, a página 68 e a página 69 do seu livro aberto. Não é uma beleza? Olha só que coisa legal. Nesse conjunto, página 68 e página 69, unidade número 4, seu livro aberto sobre fábula, que coisa legal. Bom, eu estou enxergando ali naquela ilustração o leão e o ratinho, eu estou vendo o corvo e a raposa, eu estou vendo a lebre e a tartaruga, eu já identifiquei também a cigarra e a formiga. Exatamente, são ilustrações que já faz parte da história da vida da gente. E eu tenho certeza que desses personagens você de alguma forma já ouviu alguma história sobre eles. Tudo bem? Então vamos lá. Unidade de número 4. Depois dessa exploração, dessa gravura fantástica, tema fábula. Tema fábula. Acento agudo no primeiro A, fábula. Muito bem. Então, gente, nesta unidade você vai participar de atividades orais, você vai ler e interpretar fábula, você vai reproduzir fábula oralmente e por escrito, você vai estudar o uso de sinais de pontuação e do parágrafo, você vai estudar sinônimos e antônimos, você vai novamente voltar ao trabalho do R, só que agora nós vamos vê-lo dobrado com o som feito na garganta. Exatamente, nós vamos verificar o R brando, o R fraco e também o R forte, e vamos estudar o uso da letra R em final de sílaba. Vai ser muito legal. Nós vamos começar aqui fazendo algumas perguntas. Você conhece histórias com alguns dos animais desta cena? Como você acha que eles se comportam nessas histórias? Como animais mesmo ou como pessoas? E por último, essas histórias ajudam você a se lembrar de algum fato conhecido? Caso se lembre, conte para as pessoas que estão aí junto com você. E ó, beijo no coração de cada um deles, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, os seus responsáveis, porque estão nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares de cada uma das crianças, cada um dos alunos que são assistidos. E olhe só, siga nas redes sociais, não perca. Se você participa pelo Google Sala de Aula, parabéns. Se você dá aquela bisbilhotada no canal da escola no YouTube, também vai verificar que a nossa aula está lá. Siga no Instagram, exatamente, Escola Armando Correia está no Instagram também. Participe e tenha o melhor desenvolvimento possível nas suas tarefas. Tudo bem? Então vamos lá. A apresentação da unidade já ficou para trás.
Agora vamos para iniciar, página de número 70. Lá em cima, já o para iniciar piscando, e eu vou fazer a leitura deste retângulo de contorno verde. Tudo bem? Já localizaram? Vamos começar então. Vou fazer essa leitura aqui, tá? Acompanhe, por favor. Antigamente contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Tente ler sozinho a história para descobrir o que aconteceu. Se não conseguir, peça ajuda ao professor ou quem estiver aí junto com você. Tudo bem? Esse último parágrafo foi como se nós estivéssemos na escola. Como nós não estamos, quem está perto de você é o seu responsável. Tudo legal? Mas aqui nesta aula virtual eu vou fazer a leitura desta fábula, O Corvo e a Raposa. Tudo bem? Bom, eu já quero destacar nesta leitura fábula que ela está organizada em parágrafos. O título é O Corvo e a Raposa. Esses parágrafos vão dar conta do início, do desenvolvimento e do final da fábula. Depois do desfecho da fábula, nós vamos ter a moral da fábula, a lição moral, tudo bem? Depois nós teremos a bibliografia, ou seja, de onde esta fábula ela foi retirada, para que a gente possa ter a mais profunda análise desta primeira fábula lida por nós na nossa aula. Tudo bem? Então vamos lá. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Esopo, Fábulas de Esopo, tradução de Antônio Carlos Viana, Porto Alegre, LIPM Pocket 1999. A ilustração e o nosso trabalho sobre fábula. O que vocês perceberam, crianças? Bom, desde o início, quando eu comecei a fazer a leitura, eu fiz a leitura mostrando para você o título, O Corvo e a Raposa, e em cada momento que eu começava um parágrafo, eu trazia a indicação. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Tá vendo esse espaçozinho que fica entre a margem e o início da frase? Um corvo, primeiro parágrafo. Chegou perto, segundo parágrafo. Ouvindo os elogios, terceiro parágrafo. Aí nós temos o final da fábula e a lição de moral, seta amarela piscando, a bibliografia de onde essa fábula foi tirada, e aqui nós temos a ilustração que é importantíssima. Que tal? Acompanharam? Muito bem. Então vocês, se quiserem, pausem o vídeo, voltem, assistam de novo para vocês perceberem todos esses passos que foram dados dentro desta fábula que trouxe como título O Corvo e a Raposa,
uma história bem curta de apenas 3 parágrafos e que trouxe como lição moral o cuidado com quem muito elogia. Tudo bem? Então, vocês agora vão saber um pouco mais sobre o autor. Quem é o autor desta fábula? O autor desta fábula é Esopo. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século 6 a.C., ou seja, antes de Jesus nascer, 600 anos. Não há datas exatas nem do seu nascimento e nem da sua morte, mas todos nós temos a certeza de que Esopo foi um grande contador de histórias, principalmente das fábulas. Vocês ouviram o que eu li, vocês assistiram lá no Para Iniciar, que antigamente contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos? Pois é, os animais acabam tendo comportamento das pessoas, falam, andam, correm como se fossem pessoas, mas não são. Tudo bem? É porque dentro desse tipo de literatura, dentro desse gênero de texto, a fábula, nós temos os ensinamentos. E aí então os animais eles assumem essas condições humanas, essas características humanas, para que nós tenhamos algum tipo de ensinamento. Tudo legal? O corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Esta é a fábula que traz como lição moral cuidado com quem muito elogia. Primeiro que o corvo já estava errado, porque ele roubou um pedaço de queijo. Roubar não é uma coisa correta. Mas quando ele chega no alto da árvore para poder saborear o queijo, a raposa, ela desejou o pedaço de queijo e quis se apossar do queijo. Então ela teve uma ideia. Chegou perto do corvo e começou a elogiar, dizendo que ele tinha uma bela voz. Mentira! Era só para enganar o corvo. O corvo ouviu aquelas belas palavras da raposa, ficou todo empolgado e quis mostrar sua bela voz. Quando ele foi cantar, abrindo o bico para cantar, que foi que aconteceu? O queijo que estava no seu bico, caiu e a raposa pegou o pedaço de queijo e foi embora rindo. Não é verdade? Porque ela tinha conseguido enganar o corvo. E assim terminou a história. Cuidado com quem muito elogia. No caso, o corvo, que estava com um pedaço de queijo, acreditou naquilo que a raposa tinha falado, quis mostrar todo felizão, e aí o que foi que aconteceu? Perdeu o pedaço de queijo. Vamos agora para a interpretação do texto, lá na página de número 71. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Número 1. Piscando na sua tela, tablet, smartphone, na sua TV, no seu computador. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? E agora, sim ou não? Me responda primeiro quem ficou com o queijo no final da fábula. Foi o corvo ou foi a raposa? E agora, foi quem você imaginou? Sim ou não? Número 2. Seta amarela piscando. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior, ou seja, lá no texto informativo. Há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Você viu que naquele espaço eu coloquei primeiro, segundo e terceiro?
primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo? Pois é, para que você logo tenha essa atenção. Letra A. Com a ajuda do professor, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Então, no lugar que eu indiquei primeiro, você vai pintar um pedacinho para indicar que ali é o começo de um parágrafo. Tudo bem? No lugar que tem segundo, faz a mesma coisa. No lugar que tem terceiro, a mesma coisa. Tudo bem? Agora, a letra B. Complete esse texto tem quantos parágrafos? Muito bem. Quantos o tio Luiz mostrou lá na tela? Quantos você pintou? Aí você coloca agora o número nesse quadrinho que está piscando aí na sua tela. Complete. Esse texto tem tantos parágrafos. Tá legal? Número 3. Seta na cor verde piscando. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. Bom, no meu trabalho aqui, já estão todas recortadas num círculo, mas aí no seu não. Então você vai me dizer, vai circular aí no seu livro quais são as imagens que representam os personagens desta fábula. Aí eu tenho aqui cada uma delas. Tem o corvo, tem a raposa, tem o rato e tem o cão. E agora? Tem 4. Quais destas imagens representam os personagens da fábula que nós acabamos de fazer a leitura? Número 4 agora. Seta na cor rosa. Coloque um X no quadrinho com a resposta certa, de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo porque ele ganhou, porque ele fez em casa, porque ele achou ou porque ele roubou. E agora? Quadrinho marrom ganhou. Quadrinho verde fez em casa. Quadrinho vermelho achou. Quadrinho vermelho roubou. E agora? Ganhou, fez em casa, achou ou roubou? Quinta, seta na cor vermelha. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Tio Luiz, eu já sei onde é que ele estava. Ele está... Tudo bem, aí você coloca a sua resposta aqui nessas linhas que estão piscando. Uma dica, essa resposta está no primeiro parágrafo do nosso texto. Sexta questão, seta na cor lilás piscando para você. Marque um X na resposta certa. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só, primeiro quadrinho, na cor verde, elogiar o corvo. Segundo quadrinho, na cor vermelha, ouvir o corvo cantar. Terceiro quadrinho, na cor rosa, tirar o queijo do corvo. E agora, o que é que a raposa realmente queria? Elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo? Aí então você marca um X na resposta certa. E assim a gente chega ao final da página de número 71. Virou a página. A sexta questão já ficou para trás e agora nós vamos para a sétima questão. Vamos lá, seta azul piscando. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Mais uma vez, ao final da fábula,
Por que a raposa foi embora rindo? Professor Luiz, eu sei, eu já sei essa questão. Então você vai anotar a resposta nesse espaço que está piscando. Muito bem. Número 8, seta verde piscando. Conversem. Aí conversa com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia. O que fez o corvo perder o queijo? É só para conversar. Tudo bem? Agora, nona, seta vermelha. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. Olha só, nessa questão é como se as frases estivessem todas embaralhadas. Aí você vai colocar em ordem de acordo com os fatos que acontecem na história. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro quadrinho é o quadrinho vermelho. O segundo quadrinho é o quadrinho rosa. O terceiro quadrinho é o quadrinho verde. O quarto quadrinho é o quadrinho preto. E o quadrinho azul é o último. Só que tá tudo embaralhado. Tá tudo bem? Então vamos lá. Quadrinho vermelho. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Isso é a primeira coisa que acontece na história? Vamos pensar. Segundo quadrinho, quadrinho rosa. O corvo voou para o alto da árvore. E agora? Terceiro quadrinho. O corvo soltou o queijo para cantar. Será que esta é a primeira frase do texto? É a ordem da história começando por aqui? Tem que pensar. Quadrinho na cor preta piscando, a raposa fez elogios ao corvo. E por último aqui o azul, a raposa viu o queijo no bico do corvo. E agora? Bom, gente, eu vou começar dando uma dica para vocês. Número 1, o primeiro fato de todas essas frases que estão aqui, que são 5 frases. O primeiro fato que acontece na história é que o corvo voou para o alto, isso, da árvore. Dentro de todas essas frases que estão aí, a primeira que aparece na sequência dos fatos é esta aí, que o corvo voou para o alto da árvore. Tá legal? Aí agora você vai me dizer qual é a frase número 2, qual é a frase número 3, qual é a frase número 4 e qual é a frase número 5, porque a número 1 eu já coloquei aí, não é? Para facilitar o seu trabalho. Tá legal? Então você vai agora completar com as 4 que estão faltando. A número 1 já está, que o corvo voou para o alto da árvore. 10ª questão, seta na cor rosa piscando. Pintem a frase da fábula que expressa a moral da história, isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Conversem aí entre as pessoas que estão com você o que essa moral quer ensinar. Primeiro você volta lá para o texto e pinta, circula, faz algum sinal lá na moral. Terminou o texto e tem a moral. Aí você, por favor, faz lá um sinal, tá? E depois conversa sobre essa lição. Número 11. Depois de ter lido a fábula O Corvo e a Raposa, respondam qual é o assunto dessa história. Ah, professor Luiz, eu acho que o assunto dessa história é para a gente ter cuidado com aquilo que as pessoas falam para a gente, se realmente o que elas estão falando é verdade ou não. Pode ser. E aí você conversando com o papai e com a mamãe, pode, mas eu tenho uma outra ideia. Fale sobre essa outra ideia com quem estiver com você aí, tá? Prática de oralidade, conversa em jogo. Cuidado com quem muito elogia. Tá aí a lição moral. Número 1.
Seta na cor marrom piscando. Converse com os colegas, quem está com você. Será que sempre é preciso tomar cuidado com quem elogia muito? Por quê? Converse com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Mas, Luiz, quem são os meus melhores amigos? O papai e a mamãe. Sempre são os nossos melhores amigos. Próxima página, página de número 73, lá em cima, questão de número 2 da prática de oralidade. O que vocês acharam das atitudes do corvo e da raposa? Primeiro, nessa bolinha amarela, o corvo roubou um pedaço de queijo. É uma atitude certa? Sim ou não? Conversa com o papai e com a mamãe. Segunda bolinha, bolinha verde piscando. A raposa quis enganá-lo para tirar-lhe o queijo. Será que ela está certa em fazer isso? E agora, conversa com o papai e com a mamãe. Pensando nisso, que outra moral poderia ser adequada a essa história? Primeiro, porque ele não deveria ter roubado, e segundo, que a raposa não deveria ter enganado. Aí pense num outro ensinamento, converse com o papai e com a mamãe, ouça os conselhos que eles têm para dar para você. E aí, esta conversa, eu sei que ela começa de manhã, vai à tarde, até a maior boca do mundo, a boca da noite. Isso, quando o papai chegar lá do trabalho, papai, olha, eu fiz um trabalho do nosso livro de português que falava sobre um ensinamento muito importante, nem que a gente deve roubar, muito menos enganar as outras pessoas para tirar aquilo que elas têm. Pois é, conversa que é uma grande oportunidade que nós temos de poder falar sobre coisas erradas e coisas certas. E qual a melhor atitude de nós termos para poder, inclusive, nos afastar de situações ruins? Vamos lá, hein? Seta na cor vermelha, piscando, reprodução oral da história. Observem as figuras abaixo que representam partes da fábula O Corvo e a Raposa. Aí nós temos o corvo e o queijo, neste retângulo de contorno vermelho. Depois, no retângulo de contorno azul, o encontro dos personagens. No retângulo de cor preta, a perda do queijo. E, por último, a raposa contente neste retângulo de contorno amarelo. O corvo e o queijo, o encontro dos personagens, a perda do queijo e a raposa contente. Observaram bem as gravuras? Agora a letra A, setinha na cor rosa piscando, olha essa indicação, letra A. Lembrem-se da história e preparem-se para contá-la seguindo cada uma das partes. Letra B. Olha, prepare essa história e conta para o papai e para a mamãe do jeito que os fatos estão acontecendo. Letra B. O professor chamará 2 alunos. Os demais alunos devem prestar atenção sem interromper até eles terminarem. Bom, como nós não estamos na sala de aula, eu vou sugerir o seguinte: quem quiser, tudo bem? Quem se sentir à vontade, pode pedir para o papai e a mamãe gravar você contando essa história de acordo com as cenas. O corvo roubou um queijo e foi para o alto da árvore. Quando a raposa... Aí você vai olhando as cenas e vai contando a história. Tudo bem? Se você quiser pedir para o papai gravar, para você colocar lá no nosso grupo do Zap, eu vou achar isso o máximo. E todos os colegas vão também apreciar muito o seu trabalho. Vão gostar demais. Vamos ver então quem conta essa história?
Não vou dizer assim, quem conta a melhor história, porque cada um vai ter o seu jeito de contar. Mas grave a sua história e coloque lá no nosso grupo. Bora ver o que é que a tia Esther, a nossa professora de arte, vai achar amanhã? Tudo bem, então, vamos lá. Letra C, seta amarela piscando. Ao final, conversem sobre a apresentação, se as partes da história foram seguidas ou se faltou algum fato importante para a compreensão da história. Bora ver, a tia Esté vai ser a nossa jurada, o que ela achar, aí então a gente vai, tudo bem? Vamos então nos preparar para contar uma bela história do corvo e a raposa. Tudo legal? Muito bem. No nosso esquema, hora de organizar o que estudamos nesse retângulo de contorno azul, está escrito assim: com o professor vamos ler o que aprendemos. Aí nós temos fábula, é uma história curta, onde os personagens geralmente são animais e que traz uma moral ou ensinamento para o leitor. Tudo bem? Legal, não é? Muito bem. Faltou energia, mas já voltou, graças a Deus, a ponto de nós terminarmos a nossa aula. Então, como eu estava dizendo, a fábula é uma história curta, onde nessa história os personagens geralmente são animais e que têm características humanas, falam, cantam, andam, não é? Como se fossem pessoas. Geralmente, estas fábulas, elas são contadas assim e traz sempre uma lição moral ou esse ensinamento para aquele que estiver lendo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi a nossa primeira aula sobre fábula. Nós trabalhamos a fábula O Corvo e a Raposa. Eu me diverti muito fazendo essa aula, lembrando de outras coisas que a gente pode e vai fazer nas aulas seguintes. E espero que também vocês tenham gostado. Ó, beijo no coração de todos vocês. Não esqueçam das nossas dicas de saúde. Lave bem as mãos com água e sabão. Se não estiver com esta possibilidade, estiver contando com a higienização das mãos com álcool em gel, por favor, use álcool em gel para higienizar as mãos. Evite aglomerações. Se tiver que sair, use adequadamente a máscara e, na medida do possível, distanciamento social. Tudo bem? Dicas de saúde, logo, logo nós vamos estar na nossa tão querida escola Deputado Armando Corrêa. Agora sim, beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Tchau!